O frio daquela manhã em Belo Horizonte era daqueles que faziam o ar parecer cortante, entrando pelas roupas e arrepiando até quem estava acostumado com o clima. Cada respiração formava uma nuvenzinha branca, como se o próprio corpo quisesse lembrar que o mundo às vezes podia ser difícil, ainda mais para quem esperava do lado de fora da rodoviária. No meio do vai e vem apressado das pessoas que cruzavam a calçada sem olhar para os lados, havia um menino de 9 anos, chamado Pedro. Ele se sentava sobre uma velha caixa de papelão, os joelhos encolhidos e um caderno surrado equilibrado nas pernas. Com uma caneta quase sem tinta, desenhava cenas da cidade, ônibus que chegavam, vendedores ambulantes oferecendo café e crianças bem vestidas segurando a mão dos pais. Pedro assistia a tudo, em silêncio, sem se misturar, apenas absorvendo o movimento que corria à sua frente. Ele não estendia a mão para pedir nada, nem tentava chamar a atenção. Só existia ali, na beira daquela rotina agitada, carregando no olhar uma mistura de cansaço e uma esperança calma, quase escondida. Era como se ele acreditasse que mesmo naquela correria, alguma coisa boa pudesse acontecer e que talvez, em algum momento, alguém o notasse de verdade. Do outro lado da Avenida Afonso Pena, a poucos metros da rodoviária, dentro de um carro, preto todo brilhante, estava Marcelo. Ele acompanhava a movimentação em frente ao Hospital João 23 com aquele olhar de quem carrega o peso do mundo nas costas. Os cabelos já começavam a ficar grisalhos, denunciando noites mal dormidas e preocupações acumuladas. Marcelo se esforçava para manter a postura calma, mas era fácil ver que algo o desgastava por dentro, principalmente quando olhava pelo retrovisor e enxergava sua filha. No banco de trás, Isabela se mantinha embrulhada em um cobertor macio, sem um pingo de interesse pelo que acontecia ao redor. O olhar dela parecia colado no céu, como se as nuvens segurassem todos os sonhos que precisaram ser deixados para trás desde aquele acidente terrível. O silêncio entre pai e filha era tão denso que nem mesmo as buzinas dos ônibus lá fora conseguiam romper. A rotina dos dois virou um ciclo sem fim de consultas, exames e salas de espera cheias de esperança e frustração. Quando precisava tirar Isabela do carro, Marcelo fazia isso com o maior cuidado do mundo, como se a menina fosse feita de vidro. Carregando-a até a cadeira de rodas, ele demonstrava uma delicadeza quase desesperada, torcendo para não causar ainda mais dor à filha. Quando Marcelo caminhava apressado pela entrada da rodoviária, tentando equilibrar a cadeira de rodas de Isabela e a mochila com remédios, nem notou o menino sentado à sombra, observando tudo com atenção. Mas Pedro reparou em cada detalhe. O cuidado exagerado de Marcelo ao ajustar as mãos de Isabela no colo, o jeito como Isabela parecia flutuar distante, só olhando o céu, e aquela tensão entre eles, que parecia ocupar todo o espaço. O silêncio dos dois, misturado ao frio e à agitação da rodoviária, deixou tudo ainda mais intenso. Pedro, mesmo só com 9 anos, sentiu que precisava fazer alguma coisa. Levantou-se devagar da caixa de papelão, limpou as mãos nos joelhos do short e, com uma surpreendente calma, aproximou-se. Sua voz, apesar de baixa, saiu decidida. "Moço, eu posso fazer sua filha andar de novo." Assim que ouviu aquilo, Marcelo parou de empurrar a cadeira, como se o tempo tivesse se suspendido por um instante. O impacto não vinha apenas das palavras, mas da certeza no olhar daquele menino tão franzino, de botas remendadas e pouco mais de uma mochila surrada. Marcelo ficou entre a descrença e a curiosidade, sem conseguir simplesmente seguir adiante. Marcelo entrou no hospital ao lado de Isabela, tentando não olhar para trás. Mas por mais que quisesse, a voz de Pedro não saía da sua cabeça.
Enquanto esperavam na recepção, ouvindo os sons típicos do hospital, conversas baixas, rodinhas de macas indo para lá e para cá, sussurros de enfermeiros, Marcelo se pegava pensando no menino estranho da rodoviária. Por que aquela frase mexeu tanto com ele? Sentiu até um leve incômodo, como se uma parte de si se recusasse a acreditar em qualquer coisa que não fosse dita por um médico de jaleco branco. Ainda assim, a promessa simples de Pedro parecia mais real que as palavras frias dos consultórios. Durante as consultas, os médicos repetiram o que ele já sabia, sempre com aquele tom que tentava parecer otimista, mas que só deixava a esperança mais distante. Marcelo olhava para Isabela durante os exames, tentando entender se ela pensava o mesmo que ele, se talvez tivesse sentido algo diferente naqueles segundos perto de Pedro. Mesmo sem querer, Marcelo se pegava avaliando se aquela abordagem inusitada poderia ter algum sentido. O curioso era perceber que a faísca da esperança, mesmo desconfortável, insistia em não apagar, trazendo consigo medo, mas também aquele desejo antigo de acreditar em um milagre. Quando Marcelo saiu do hospital naquele fim de tarde, sentia o peso do dia nas costas e na alma. Mal colocou os pés na calçada e logo reconheceu Pedro sentado no mesmo lugar de antes, como se tivesse esperado por ele o tempo todo. O menino olhou para Marcelo sem pressa, como quem entende mais do que parece. O movimento da cidade já estava começando a diminuir. Mas, entre eles, ficou um silêncio cheio de perguntas não ditas. Marcelo hesitou, ficou alguns segundos parado, e então, sem conseguir segurar a curiosidade, perguntou de onde vinha aquela confiança, porque ele achava possível ajudar Isabela a andar de novo. Pedro respirou fundo e contou, com a simplicidade de quem fala a verdade, que sua mãe havia sido terapeuta ocupacional e passara anos ajudando crianças com dificuldades. Ela sempre dizia para Pedro acreditar no corpo, porque o corpo não esquecia como se mexer, só precisava ser lembrado com carinho e paciência. Pedro confessou que não prometia um milagre e que não podia garantir nada, mas sabia como tentar. Ele falou sobre exercícios simples e sobre a esperança que sua mãe passava para as famílias, algo que ele carregava até hoje. Foi só uma conversa rápida, mas suficiente para acender no coração de Marcelo uma esperança pequenininha e teimosa, difícil de ignorar. Marcelo, ainda meio desconfiado, resolveu sugerir um encontro no Parque Municipal para o dia seguinte. Marcou o horário logo cedo, esperando que Pedro não aparecesse e tudo aquilo ficasse no passado. No fundo, a ideia era quase um desafio, uma maneira de se proteger de uma possível decepção. Se ele não mostrar, eu aceito que não tem. Mas o que fazer? Pensou, tentando convencer a si mesmo. Depois que chegou em casa, sentiu o clima diferente, mesmo sem entender bem por quê. Isabela, geralmente calada e fechada no próprio mundo, parecia mais viva aquela noite. Enquanto Marcelo esquentava um pouco de sopa na cozinha, ouviu a filha perguntar, quase sussurrando, se ele realmente achava possível voltar a andar. Não foi uma pergunta cheia de esperança, mas havia uma curiosidade sincera, uma faísca que não aparecia fazia tempo. Ela quis saber mais sobre o menino da rodoviária, se ele era mesmo tão seguro quanto parecia, e também quis saber se o pai acreditava naquilo. Marcelo se surpreendeu ao perceber que não conseguia dizer não. Talvez fosse só pelo jeito que Pedro falava, ou talvez porque ele próprio estava precisando crer em alguma coisa. Aquele início de mudança encheu a casa de expectativa nova, mesmo que ninguém admitisse. No domingo de manhã, pouco depois das 8 horas, Pedro já aguardava no Parque Municipal, sentado sob uma árvore alta perto do Lago das Capivaras. Ele tinha ao lado uma sacolinha de supermercado, onde guardava alguns elásticos, bolinhas de tênis e panos coloridos, tudo o que conseguiu reunir para montar seu próprio kit de exercícios.
Uma toalha simples estava estendida sobre a grama, marcando o espaço onde pretendia começar a sessão. Em volta, famílias faziam piquenique, crianças brincavam de pega-pega, e o cheiro de pipoca doce se espalhava no ar. Quando Marcelo chegou empurrando Isabela, ainda enrolada no cobertor, os três ficaram por alguns segundos só se olhando. O ambiente era amigável, mas tinha uma tensão pairando no ar, como se todos esperassem pelo próximo movimento um do outro. Pedro falou com calma. Explicou que as atividades seriam suaves, que em nenhum momento forçaria nada e que tudo dependeria do que Isabela sentisse. Pediu licença antes de tocar nela, mostrando respeito e atenção a cada detalhe, e sempre falava olhando nos olhos dela, pedindo sua opinião sobre cada movimento. Marcelo ficou ali de braços cruzados, olhando tudo meio de longe, e foi surpreendido pelo cuidado de Pedro. Em vez de hesitar, se pegou acompanhando o processo de perto, curioso para ver até onde aquela esperança simples poderia levá-los. Enquanto Pedro guiava de leve os movimentos de Isabela, foi puxando papo sobre coisas simples. Perguntou se ela já tinha brigado com algum pombo no parque, falou das missões impossíveis que ele inventava quando precisava atravessar a cidade sozinho. Contou até de uma vez em que fugiu da chuva correndo com uma sacola na cabeça. Isabela, no começo retraída, foi soltando pequenas risadas e respondendo baixinho. A descontração pegou o pai de surpresa. Fazia tanto tempo que não ouvia a filha conversar assim, sem peso. Entre um exercício e outro, Pedro pedia para Isabela apertar as bolinhas, mexer os dedos dos pés, contar como sentia cada toque. Marcelo, de braços cruzados, tentava se manter distante, mas os detalhes chamaram sua atenção. Um sorriso tímido se formando nos lábios da filha, um movimento quase imperceptível no pé esquerdo ao tentar alcançar as bolinhas. Não era nada de extraordinário, só pequenas respostas, mas que ele não via há meses. A cada risadinha, Marcelo tentava disfarçar o olhar que se enchia de esperança, porque era difícil manter o ceticismo diante daquele clima leve. Mesmo sem milagres, o domingo foi diferente. Saíram do parque conversando sobre o próximo encontro, com a sensação de que algo, ainda que pequeno, estava mudando dentro de cada um deles. Enquanto arrumavam as coisas ali no parque, Marcelo procurou uma nota esquecida na carteira e ofereceu para Pedro, meio sem jeito, mas achando justo, já que o garoto tinha passado a manhã ali e ajudado Isabela de um jeito que ele nem conseguia explicar. Mas Pedro rapidamente balançou a cabeça, sorrindo, e respondeu que o sorriso que viu no rosto de Isabela depois de tanto tempo já era uma recompensa, e tanto. Marcelo ficou sem o que dizer, meio surpreso. Há muito não via alguém recusar dinheiro, muito menos um menino sem muitos recursos. Aquela atitude ficou ecoando na cabeça dele até em casa. Não era só gratidão. Era como se Pedro tivesse realmente vivido para ver as pequenas alegrias dos outros. Isso mexeu com Marcelo mais do que ele queria admitir. Ele começou a olhar Pedro de outro jeito e passou a escutar com mais atenção suas ideias. Por outro lado, Isabela não parava de perguntar quando seria o próximo domingo, cheia de uma ansiedade boa, como se no fundo acreditasse que podia voltar a andar, nem que fosse devagarinho. O clima na casa mudou. Domingo virou o dia preferido dos três, cheio de expectativas simples. E Marcelo, mesmo ainda com medo de esperanças, já não achava tão impossível acreditar em recomeços. Com o passar das semanas, os encontros de domingo no Parque Municipal viraram um novo hábito para Marcelo, Isabela e Pedro. O parque, que antes era só um cenário de fundo, agora fazia parte das pequenas conquistas que começaram a aparecer. Era impressionante o quanto aquelas manhãs tranquilas renderam mudanças. O levantar de um dedo, o leve esticar de uma perna, um sorriso escapando do rosto de Isabela, sem nem ela perceber. Tudo foi sendo celebrado como se fosse um gol em final de campeonato.
Não tinha plateia nem festa, só eles mesmos, vibrando juntos por cada progresso. Pedro, sempre paciente, repetia os movimentos e dava umas ideias bem criativas, mostrando para Isabela e Marcelo que o importante era tentar, não desistir no primeiro tropeço. Ele mostrava como acreditar no processo era essencial e ensinava até alguns truques simples que podiam ser feitos em casa durante a semana, sem pressa nem pressão. Marcelo, antes só observador, se envolveu de verdade. Aprendeu a manusear os exercícios, cuidou com carinho do jeito que Isabela preferia ser tocada, e logo os três trabalhavam como se fossem um time antigo. O laço entre eles ficou forte, reforçando a confiança um no outro. Sem alarde, foi nascendo entre o trio uma rede de apoio silenciosa, dessas que seguram firme quando tudo parece incerto. Naquele domingo, o céu estava nublado e o parque parecia menos animado do que de costume. Isabela chegou com o olhar distante e o corpo pesado na cadeira de rodas. Foi logo dizendo, sem rodeios, que não queria fazer exercício nenhum, que já estava cansada de repetir tudo e ver quase nada mudar. Marcelo tentou animá-la, mas ela foi firme, soltando lágrimas teimosas, enquanto falava que falhar tinha se tornado um hábito. O silêncio entre pai e filha era quase sufocante, e Marcelo não sabia que palavra usar para aliviar aquilo. Pedro percebeu a diferença no clima e se sentou na grama, ao lado de Isabela, sem forçar conversa nem gesto. Depois de alguns minutos, contou baixinho sobre os dias em que perdeu tudo. Falou das noites dormidas em abrigo, da saudade da mãe, da raiva de não conseguir mudar a própria vida de uma vez. Confessou o medo que também sentia, mas disse que mesmo nos dias ruins, sempre tentava dar mais uma chance para si mesmo. Aos poucos, Isabela ergueu os olhos e respirou fundo. Sem ninguém insistir, topou tentar pelo menos um exercício. Quando conseguiu mexer o pé, mesmo que só um pouco, o trio comemorou como se fosse algo grande. Ali, naquele gesto pequeno, todos entenderam que insistir juntos era, na verdade, o que realmente importava. Naquela noite, depois de voltarem do parque, a casa de Marcelo ganhou um novo som. O riso de Isabela correndo solto entre os quartos e até ecoando pela sala. Era incrível como aquele simples movimento do pé, conquistado com tanto esforço, se transformou em motivo suficiente para alegria e leveza. O clima pesado das últimas semanas parecia ter sumido, e até as paredes, brancas, antes tão silenciosas, pareciam mais acolhedoras. Enquanto preparavam uma macarronada simples para o jantar, Isabela contava animada o que sentiu ao mexer o pé, e Marcelo, de avental e tudo, ria junto como há anos não fazia. No meio daquela rotina modificada, Marcelo foi percebendo uma transformação, dentro dele também. Ele, que antes encarava tudo de forma tão dura, libertava-se aos poucos daquela velha sensação de culpa que insistia em pesar em todos os cantos da casa. Agora, em vez de evitar conversas, buscava ouvir Isabela e até tentava descobrir o que fazia Pedro sorrir tanto, mesmo enfrentando dificuldades. O lar já não era um espaço de lembranças amargas. Começava a ser um lugar de encontros, de pequenas descobertas, diárias. Marcelo sentiu pela primeira vez em muito tempo que era possível construir esperança a partir de cada riso e de cada conquista, por menor que fosse. Com o passar dos dias, Marcelo não conseguia evitar de pensar em Pedro e na influência que ele tinha tido não só na recuperação de Isabela, mas dentro da própria casa. Tomado por uma curiosidade quase infantil, começou a puxar conversa com os funcionários do parque e até com alguns vendedores ambulantes, tentando descobrir algum detalhe sobre o garoto. Falava sempre com jeitinho, sem querer parecer invasivo. O que descobriu eram só pedaços de uma história.
Diziam que Pedro tinha crescido ali mesmo em Belo Horizonte, que a mãe trabalhava muito para sustentar a família e que eles mudavam de lugar sempre que necessário, sem um endereço certo para chamar de seu. Todos os relatos traziam o mesmo tom. Apesar das dificuldades, Pedro nunca deixava de sorrir, sempre disposto a ajudar quem precisasse, mesmo que fosse estranho. Essas pequenas informações deixaram Marcelo ainda mais intrigado. Ficava admirado com a forma como o menino era resiliente, levando a vida de um jeito tão leve, mesmo sem ter muito. O sentimento de gratidão foi crescendo junto com um carinho diferente, e por fim, Marcelo percebeu que já não via Pedro como um forasteiro, ou simples conhecido do parque, mas como alguém essencial, uma peça nova e importante nesse reencontro com a esperança que andava procurando há tanto tempo. Com o passar dos domingos, foi impossível para os outros visitantes do parque não perceberem que algo estava mudando na rotina de Isabela. Ela, que antes circulava calada e séria em sua cadeira de rodas, agora dava risadas soltas enquanto arriscava movimentar as pernas com a ajuda de Pedro e Marcelo. Uma enfermeira, que costumava caminhar por ali nas manhãs de folga, ficou surpresa ao vê-la se esforçando e até mexendo os pés sozinha. Achou bonito demais e contou para alguns conhecidos do hospital sobre a menina que estava vencendo os próprios limites com a ajuda de um garoto do parque. Esse comentário animado viajou rápido e logo a história ganhou vida própria. Falaram de Pedro como o menino que ajudava crianças a andar. E foi assim que no domingo seguinte, quando Marcelo chegou alegre com Isabela, encontrou duas famílias à espera, cada uma trazendo uma criança, uma com muletas, outra num andador. As mães olhavam para Pedro com esperança no rosto, meio tímidas. Pedro não ficou encabulado. Pegou tinta e bolas, organizou rodas com carinho e se dedicou a ensinar tudo o que sabia, sempre olhando no olho de cada criança. Não fez diferença se era amigo antigo ou alguém novo no parque. Deu o mesmo respeito, aquela escuta verdadeira e um incentivo que fazia cada pequeno acreditar que podia, sim, ir um pouco além do que tinha imaginado. Semana após semana, o parque municipal foi se tornando diferente. O canto perto da Alameda dos Ipês, que antes era só um lugar vazio, logo virou ponto de encontro de famílias que queriam acreditar em um novo começo. Não demorou para os movimentos ali chamarem a atenção de quem passava. Voluntários começaram a aparecer, alguns vinham do próprio bairro, outros traziam cadeiras dobráveis, caixas de suco, pão de queijo ainda quente e histórias de motivação. Era divertido ver como esse pequeno espaço, antes silencioso, agora sempre tinha risada de criança, conversa animada e rostos curiosos observando cada avanço, por menor que fosse. As mães e os pais compartilhavam experiências e trocavam dicas, criando uma corrente de solidariedade que não terminava nunca. No meio daquela gente toda, Pedro seguia do mesmo jeito. Nada de pose de herói, nem discurso bonito. Ele preferia se concentrar nos exercícios e dar atenção sincera a cada criança, perguntando como foi a semana, ouvindo queixas, comemorando. Cada vez que alguém dizia, hoje consegui mais um pouquinho. Nunca se preocupou com elogios ou reconhecimento. Para ele, o que importava era ver cada um ali ganhando coragem de tentar de novo, sentindo na pele e no coração a alegria de superar os próprios limites, mesmo que fosse um pequeno passo a cada domingo. Logo, o grupo do parque virou assunto fora dali também. Um jornalista do bairro, ao ver tantas famílias reunidas e crianças se superando, pediu para acompanhar uma tarde e acabou se emocionando com tudo que testemunhou. Escreveu uma matéria de página inteira no jornal da cidade, descrevendo o trabalho de Pedro e mostrando como aquele canto do parque municipal tinha se transformado graças à dedicação e à esperança de todos. Pedro, ao ser entrevistado, foi modesto.
Reforçou várias vezes que a história importante era a das crianças e suas conquistas, não a dele. Fez questão que o foco da reportagem não fosse em si, mas sim nos progressos de cada um, no esforço conjunto e na colaboração que surgira ali. A verdade é que a repercussão da reportagem mudou o cenário com rapidez. Veio gente oferecendo ajuda que eles nem imaginavam possível. Chegaram médicos voluntários, fisioterapeutas trazendo novas ideias de exercícios e uma ONG local enviou materiais, brinquedos adaptados e até transporte para facilitar a ida de quem morava longe. O movimento cresceu tanto que surgiram rodas de conversa para os pais e tardes de brincadeira só para as crianças. E Pedro, que sempre tinha se sentido sozinho desde a morte da mãe, aos poucos se via cercado por pessoas que valorizavam seu jeito de cuidar do outro. Ele, pela primeira vez, sentiu que fazia parte de algo maior, enxergando a própria vida como peça essencial dentro daquela corrente de acolhimento e superação. Mesmo com tantas novidades, Pedro nunca se perdeu no meio do agito que o grupo trouxe. Ele fazia questão de, todo domingo, estar ao lado de Isabela desde o começo das atividades. Chegava cedo, com o mesmo sorriso de sempre, já sabendo o que ela precisava naquele dia. Às vezes conversavam pouco, mas sempre trocavam olhares de quem entende sem falar. Era uma conexão silenciosa, feita de pequenas conquistas, apoio constante e respeito verdadeiro. Mesmo com outras crianças chegando, Pedro sempre arrumava tempo para garantir que Isabela se sentisse especial. Sua confiança bem guardada, sem ser engolida pelo movimento maior. Marcelo, vendo tudo de perto, teve vontade crescente de ajudar além do parque. A casa, que durante tanto tempo parecia vazia, agora ganhava outro ritmo com Pedro presente. O jantar de domingo virou tradição. Cada um ajudando de algum jeito, as conversas rolando entre experimentos com receitas e comentários sobre o que tinha acontecido no parque. O som das risadas e dos passos trocados passou a preencher os lugares antes tão quietos. Com Pedro ali, Marcelo percebeu que esse menino já fazia parte da família. O apoio que antes era só gesto virou palavra, depois abraço. A casa, enfim, virou lar de novo, cheia de esperança como há muito tempo não era. Num domingo de céu claro, Isabela apareceu no parque ainda mais cedo do que de costume. Seus olhos estavam diferentes, firmes, e Marcelo percebeu já de longe que aquele dia ia ser especial. Pedro, como sempre, se aproximou silencioso, captando no jeito dela um tipo de força nova. Os dois trocaram um sorriso discreto, mas cheio de significado. Sem cerimônia, Marcelo foi buscar a cadeira perto da pista de asfalto, enquanto Pedro, de mansinho, preparou o lugar, arrumou o banquinho de apoio e estendeu a mão, oferecendo aquela segurança que só ele sabia dar, sem dizer nada. Isabela respirou fundo, segurou a mão de Pedro por um instante e colocou o outro braço sobre o ombro de Marcelo. Com um esforço determinado, apoiou o peso do corpo nas duas pernas e, devagarinho, ficou de pé sozinha pela primeira vez desde o acidente. Quem estava por perto ficou parado, surpreso, nem acreditando no que via. O parque inteiro silenciou, como se o tempo tivesse resolvido dar uma pausa. Quando Isabela deu o primeiro passo, trêmulo, mas tão verdadeiro, lágrimas começaram a rolar nos rostos de várias pessoas. O silêncio virou aplauso, um aplauso emocionado, misturado de riso e choro, que ecoou ali como se aquela vitória fosse um pouco de cada um. Mais tarde, quando o movimento do parque já tinha virado lembrança daquele domingo inesquecível, Pedro estava na cozinha preparando pão com queijo e café como sempre fazia. A casa estava em silêncio só do lado de fora, porque, lá dentro, os sentimentos pareciam tomar cada canto. Marcelo, tocado por tudo o que presenciou com Isabela, se aproximou devagar e encostou-se no balcão, olhando para Pedro com aquele jeito de quem quer dizer muito, mas não sabe nem por onde começar.
Por um tempo, ficou só ali, acompanhando-o. O cheiro do café fresco e o vai-vem das mãos do menino até conseguir soltar a voz e agradecer. Não foi só um obrigado. Era a gratidão de quem viu a filha se reerguer, prenúncio de que dali para frente nada mais seria igual. Ele disse, com sinceridade, que Pedro tinha mudado tudo, não só para Isabela, mas também para ele. Fez questão de deixar claro que a casa estava de portas abertas. E ainda mais, que os dois queriam continuar apoiando outras famílias, levando esperança para além daquele domingo. Pedro ouviu tudo calado, mas com um sorriso bem sereno. Explicou que não fazia nada sozinho, que aquilo era o que a mãe dele tinha ensinado. Persistência e cuidado no dia a dia é que fazem os milagres. Ali, entre pão, café e confiança nova, nasceu uma promessa simples. Eles continuariam, juntos, levando força e acolhimento a quem precisasse. O que ligava os três já não era só convivência, mas um compromisso firme, construído por carinho, respeito e uma certeza suave de que todos, um dia, merecem recomeçar. Enquanto os dias iam avançando, o Parque Municipal foi ganhando outro significado para muita gente. Aquela área do Bosque dos Ipês, antes meio esquecida, virou referência para famílias inteiras em busca de renovação. Não passava um final de semana sem que o gramado ficasse repleto de cadeiras, brinquedos e gente de todas as idades celebrando novos começos. O movimento que nasceu pequeno, quase invisível, pelas mãos de Pedro, logo se transformou numa enorme rede de gente querendo apoiar, acolher e compartilhar forças. Para cada nova conquista, por menor que fosse, rolava comemoração. Uns batiam palmas, outros choravam emocionados. Todo mundo se reconhecia um pouco na vitória alheia. Pedro, que antes se sentia só no mundo, foi achando um sentido maior para sua própria dor. Ao ajudar Isabela, Marcelo e tantas famílias, ele descobriu que conseguir recomeçar é possível quando a gente divide o peso com outros. O vazio que sentia deu lugar à alegria de ver crianças brincando, pais trocando experiências e jovens voltando para casa mais leves. Assim, a trajetória do menino passou a ser inspiração ali no parque e fora dele. E a lição ficou clara. Ninguém precisa enfrentar tudo sozinho, porque sempre existe gente disposta a ajudar quando alguém tem a coragem de tentar outra vez.